Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu professor do curso de férias na UCP, Jonatas Torresan, nome difícil, nome chique, dá nisso. Apresentadora gagueja, mas a gente conversa com você aí de casa e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é de gaguejar, é de ficar nervoso, é de ficar tenso ou não. Vamos falar de fake news. Fica comigo que a gente volta rapidinho. José, olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Tô numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó. O sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho. Aí eu tô conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado, como eu vale alimentação, e a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu tô fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só tá vendo dele. É isso. E não esquece, eu sou você sem o sindicato. Valeu, irmão! Estamos de volta, vamos dar início a esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Carla, pelo convite. Muito obrigado aos telespectadores. Então, você foi convidado para dar um curso de extensão, um curso de férias na UCP. E aí, antes da gente começar a aprofundar o assunto, eu queria que você me explicasse por que você foi convidado. Afinal de contas, você estuda muito o tema para ter sido convidado para estar em Petrópolis, porque você é de São Paulo. Sim, eu sou doutorando na USP em Relações Internacionais. Eu fiz mestrado na UERJ em Relações Internacionais também, mas como a minha formação é em jornalismo, eu sempre trabalhei com esse tema dentro das relações internacionais, de mídia, do impacto que as notícias têm na imagem dos países, com redes sociais. Então, por essa razão, eu fui convidado para estar aqui na UCP com esse curso. Maravilha. O curso é Fake News e a crise da democracia. É isso, Sim, né? Sim, é isso mesmo. A gente aqui no Trabalhador em Foco tem o hábito de falar bastante sobre democracia, sobre a importância da democracia, porque a gente entende que de forma direta o trabalhador é afetado. Então vamos começar pelo básico para a gente conseguir, aqui no Trabalhador a gente nunca conversou sobre isso, o que é uma fake news? Uma fake news, ela é uma notícia falsa, ela é uma mentira em forma de notícia, na verdade. Só que ela é uma mentira sofisticada, ela não é uma mentira sem conexão com a realidade. Toda fake news, ela tem o objetivo de ser factível, de convencer o leitor ou telespectador de algum determinado ponto de vista. Então, uma fake news, ela apresenta essa dose de verdade, uma dose de conexão com a realidade, mas ela distorce alguns fatos estratégicos que são de interesse do emissor da fake news, que pode ser um partido político, um grupo social, ou uma pessoa, uma personalidade. Sempre tem alguém que ganha com uma fake news e que ganha com aquela distorção. Certo. De forma geral, essa é uma palavra, esse é um termo, fake news, é um termo que a gente ouviu bastante popularmente, em minha opinião, nos últimos 2 anos. Sim, ela se tornou popular. Ah, isso é fake news, isso é fake news, isso é mentira, essa matéria, esse site não é legal e tal.
A fake news teve a sua base, seu início, seu nascimento. A gente está falando de quanto tempo? Olha, a gente está falando de pelo menos 100 anos de fake news. As fake news, elas surgem quando os meios de comunicação de massa começam a se tornar elementos de grande circulação na sociedade. Então, desde que você tem grandes jornais circulando, grandes estações de rádio que atingem milhões de pessoas, você já tem trabalho de fake news. Você está me dizendo, hoje, 2020, a gente está falando, e aí eu posso resgatar o conhecimento que eu aprendi com você lá na sala de aula, a gente está falando de 1917. Exatamente. A primeira sensação de fake news, historicamente registrada, é mais ou menos nessa época. Sim, exatamente. Tem um estudioso de comunicação dos Estados Unidos, o Walter Lippmann, que foi inclusive o criador do conceito de opinião pública, que a gente usa até hoje para falar sobre mídia, que ele fez um extenso estudo a respeito da cobertura do New York Times a respeito da Revolução Russa. Ele analisou mais de 1000 artigos e matérias, ele encontrou muita fake news, porque naquele momento a Rússia se tornar um país socialista representava uma grande ruptura política no plano internacional. Era a primeira vez que um grande país estava adotando um outro sistema que não o capitalismo. Então, o New York Times, como um jornal liberal dos Estados Unidos, ficou muito assustado com isso. Conceituado e que existe até hoje, extremamente reconhecido. Um excelente jornal, mas nesse período, nessa cobertura da Revolução Russa, eles utilizaram de muita fake news, distorceram fatos, inventaram massacres e atrocidades que não aconteceram. O Walter Lippmann contabilizou 91 vezes supostas tentativas de derrubada do governo e nenhuma delas aconteceu. Então era uma grande variedade de fake news que tinha o objetivo de manchar a imagem de um novo país nos Estados Unidos. Quando a gente, popularmente, trabalhador, cidadão, de qualquer idade, recebe hoje em dia, porque daqui a pouco a gente vai chegar, né, que a fake news hoje está na mão, né? Às vezes a gente acha que aquela notícia não é verdadeira porque ela é de uma fonte duvidosa. Perfeito. Você está falando que lá em 1917 a fonte era o New York Times. Como que é, na sua avaliação, quando a gente pensa que a fake news tem mais de 100 anos, usava-se outro nome, mas que o conceito de fake news é mais de 100 anos, mas que às vezes pode ser publicada por veículos relevantes, conceituados? Sem dúvida. A fake news, ela não é exclusividade de um tipo de veículo. Ela não é exclusividade da internet. Pode ter fake news em TV, em rádio, em jornal. Mas a grande diferença de hoje para esses 100 anos atrás que a gente estava conversando é que hoje a velocidade de espalhar uma fake news ela é incomparavelmente maior devido à presença dos smartphones, dos aplicativos de mensagens como o WhatsApp. E o impacto acaba sendo muito maior, porque se você pega a quantidade de leitores diário de um jornal, ou mesmo dos telespectadores, é uma quantidade muito menor em relação aos usuários de WhatsApp. Todo mundo que tem um smartphone tem um WhatsApp. Então isso torna, hoje em dia, as pessoas muito mais vulneráveis a receber uma informação falsa de qualquer tema, inclusive os temas políticos. Com certeza. Voltando um pouquinho historicamente ainda, para a gente mostrar para o telespectador que nós estamos falando de uma coisa séria, que perpassou nossos avós, os nossos pais, e que a gente vai viver, e os nossos filhos e as próximas gerações de uma forma talvez ainda mais complexa, né? É muito difícil a gente conseguir projetar o futuro, mas a gente sabe que veio piorando, não é? A fake news ela se modificou. Lá nos primórdios, 1917, Revolução Russa. Como é que os estudiosos perceberam essas e como é que eram as estratégias, as principais estratégias para a elaboração de fake news? Olha, essa questão do New York Times foi um exemplo de iniciativa de fake news conduzida por um veículo. Eu não encontrei no estudo do Walter Lippmann nenhuma evidência de que o governo tivesse participação nisso. Mas o que aconteceu? A eficácia dessa estratégia foi sendo comprovada ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. E ela foi extensamente usada, em especial na Segunda Guerra Mundial, que já na comparação com a Primeira Guerra Mundial,
um conflito no qual os meios de comunicação têm muito mais importância, no nazismo, no fascismo, na União Soviética, mesmo nas democracias liberais. Todos esses países tinham grandes sistemas de comunicação já à época da Segunda Guerra Mundial. Então se convencionou entre os estados e os serviços de inteligência que você veicular informações falsas para atingir tanto as tropas adversárias quanto a opinião pública do país estrangeiro com o qual você está em conflito poderia ser um fator de desestabilização que contribuiria para o esforço de guerra. Então, por exemplo, na Alemanha nazista, o Reino Unido em especial construiu muitas estações de rádio, tanto direcionadas aos soldados quanto à própria opinião pública alemã, para veicular notícias falsas a respeito de um mau desempenho das tropas alemãs no conflito. Nós sabemos, né, na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi muito bem nos primeiros anos da guerra. Sim. Então, isso tinha o objetivo de mostrar para a sociedade civil alemã, para os soldados, que a coisa já não estava mais boa assim. Eventualmente eles acabaram perdendo. E certamente as fake news tiveram uma contribuição nessa desestabilização do país na fase final do conflito, porque todas essas iniciativas foram feitas depois de 1940, de 40 a 45, já na fase final, quando a Alemanha estava para perder o conflito. A gente está falando de as fake news podem mudar o rumo da história. É isso que você está dizendo para mim e para o telespectador lá de casa? Eu acho que as fake news sozinhas elas não fazem nada. Eu acho que o contexto social ele contribui muito. Então, hoje a gente está numa fase de profunda polarização política do Brasil. As pessoas estão tendo muita dificuldade em conversar civilizadamente sobre política. E as fake news... É difícil mesmo. É difícil, é cada vez mais difícil, porque as pessoas estão se isolando. Tem vários estudos de ciência política que mostram um aumento dessa polarização. E eu acho que as fake news elas tornam esse quadro mais grave. Porque se você debater política com informações verdadeiras já é uma coisa difícil, custosa, com informações falsas, o debate passa a ser se a informação é falsa ou não é. Isso não contribui em nada para a gente buscar soluções políticas para os vários problemas que a gente tem no nosso país. É verdade. No contexto da sala de aula, que você estava, na aula que você está ministrando no curso, e que eu tenho o prazer de estar participando como aluna, uma das coisas que eu achei assim muito interessantes é porque nós vivemos na sociedade da série e do filme, né? Hoje em dia. E imaginar que existe um filme, entre aspas, pautado em fatos reais e que a gente hoje entende que foi uma grande fake news, me deixou bastante incomodada. Sim. E eu queria que você contasse essa história para o nosso telespectador, até como uma indicação de um filme para ver o poder que uma fake news bem elaborada, e a gente vai falar um pouco disso também, ela pode chegar às telas de cinema. Sim, exatamente. Essa fake news, a gente tem que pensar que as fake news elas não têm só o objetivo de destruir um adversário político ou um adversário numa guerra. Ela muitas vezes tem um objetivo bom, entre aspas, que seria você construir algum tipo de objetivo político dentro do seu país. E no contexto da Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Stalingrado, que foi uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, existia um sniper soviético, o Vasily Zaitsev, que ele era muito bom, ele causava várias baixas no exército alemão, foram 225 soldados mortos, e se criou uma história na União Soviética, pela imprensa soviética, de que ele teria tido uma grande batalha com o melhor sniper do exército alemão. Essa batalha ela é retratada no filme Círculo de Fogo. Círculo de Fogo, que é estrelado pelo Jude Law e pela Rachel Weisz, é um filme de 2001, e conta essa história da batalha do Zaitsev, que é interpretado pelo Jude Law no filme, com esse sniper alemão. Só que os historiadores investigaram essa história e eles encontraram várias inconsistências. E a principal delas é que esse tal sniper alemão de elite ele nunca existiu. Não foram encontrados registros dele nos arquivos do exército alemão e nem referências ao local onde supostamente ele trabalhava. Além disso,
os posicionamentos dos exércitos, tanto do exército soviético quanto do alemão, retratados nessa história, eles não correspondiam à realidade. Então, qual que foi o objetivo da fake news nesse caso? Foi elevar o moral dos soldados na guerra. Eles queriam aumentar essa figura do herói para elevar o moral dos soldados e fazer com que eles não desistissem de lutar a guerra. Então, nada como uma história de guerra, de uma grande batalha, para melhorar o moral dos soldados, mas a história era uma fake news. Nossa, a gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco dando continuidade. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você, pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo. Vamos falar de mudança. Tem alguns dados que eu acho muito legais a gente pontuar, e aí a gente fala da mudança do padrão da fake news. Você falou que pouca gente lê jornal. Sim. E aí eu me lembro da sala de aula que pouquíssima gente lê revista. As pessoas estão lendo menos televisão e junto a isso a gente teve nos últimos 20 anos, vamos falar dos anos 2000, uma mudança do padrão do consumo de internet. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se pautando no resultado final dessa mudança, que é o padrão do leitor, do cidadão que recebe a notícia falsa. Sim. A questão, os dados aos quais eu tive acesso foram do IBGE, da pesquisa de mídia de 2016. Então, somente 23% dos brasileiros têm contato com revista, isso até uma vez por semana, todo dia é um número muito baixo, e somente 33% dos brasileiros leem um jornal de vez em quando. Os números para a TV e para a internet são muito diferentes. Quem é jornalista dói o coração. Pois é. Eu leio o jornal todo dia, só para constar. Eu também. Ótimo. Mas em compensação com a questão da TV, 77% dos brasileiros veem TV diariamente e 50% acessam a internet diariamente. Isso para ver notícias. Ah, legal. Então, a TV ainda tem muita importância, mais até do que a internet na questão do padrão do consumo. Mas tem um outro dado que eu acho bem interessante, que é a questão dos smartphones. 140 milhões de brasileiros têm smartphones. Nós temos uma população de cerca de 210 milhões de habitantes. Isso é mais da metade da população. Então, eu fiz contas na cabeça de população pobre, miserável. A gente está falando que a população pobre também tem smartphone. Sim, o smartphone hoje, ele é algo que não é privilégio da classe média e da classe rica. Nas comunidades também tem muita gente com smartphone
E essas notícias falsas muitas vezes chegam por meio dos aplicativos de mensagem, já que uma minoria é quem lê jornal e revista no nosso país. Certo. Lá na aula, e eu acho que vale a pena usar o planejamento que você fez lá, você falou sobre o crescimento da internet que surge lá em 1900. Quer dizer, a internet é super antiga, mas se populariza no final da década de 1990, em que as pessoas passam a ter computadores em casa. Eu me lembro que eu tive acesso a primeira vez num computador sozinha em 1997. Né? Então, assim, estamos falando de pouco tempo, né? Sim. Então, imagina, historicamente as mudanças eram assim, você demorava 100 anos para ter uma mudança social. Mas, 97, eu já estava nos Canarinhos, estava tendo acesso a primeira vez, hoje o telefone é de todo mundo. E aí, nesse processo de mudança, entraram as grandes redes sociais. Em minha opinião, hoje elas são uma das grandes propagadoras das notícias, sejam boas ou ruins, ou qualquer coisa passa pelas redes sociais. É isso mesmo? Qual é o papel delas e a importância? Olha, o papel das redes sociais é como se fosse uma grande rodoviária, um grande aeroporto, é um trânsito. As redes sociais, elas não produzem as notícias falsas, mas elas são os veículos pelos quais elas chegam às pessoas. Fantástico. E então, os mais variados tipos de atores, com mais variados tipos de interesse, eles conhecem o poder das redes sociais, porque todos que estão envolvidos em algum tipo de movimento político ou social, eles querem espalhar sua mensagem. Qualquer um quer espalhar sua mensagem e quer que mais pessoas pensem como ela mesma pensa. E as redes sociais são uma ferramenta essencial para isso, ainda mais considerando que grande parte da população hoje já sabe o que é e muitas vezes tem perfil nesse tipo de ferramenta. O brasileiro é um consumidor nato de redes sociais, não é isso? Lembremos-nos, né, dos mais velhos, os mais legais do Orkut, que nós éramos todos viciados. Hoje em dia, quais são as principais plataformas que a gente utiliza como rede social e que muitas das vezes propaga fake news? Olha, as principais plataformas de redes sociais hoje no Brasil são o Facebook, o Twitter, o Instagram e tem algumas outras redes menores e que são especializadas, como por exemplo o LinkedIn, que é uma rede voltada para negócios. Mas eu acho que a questão das fake news nessas redes, ela está muito em evidência. E essas grandes empresas que são donas dessas redes sociais, elas estão sendo muito encurraladas, em especial nos Estados Unidos, por questões legais de responsabilização, porque as redes sociais passaram a ser um canal agora de veiculação de mensagens políticas que interferem nas eleições. Então, eu acho que acima de todas essas que eu mencionei, o WhatsApp é a principal ferramenta, porque muitas vezes na rede social você está sem tempo, você não entra, você fica 10, 15 minutinhos só para ver o que está acontecendo. Agora o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho para muita gente, ferramenta de falar com a família. E se lá no grupo tem uma fake news no meio, a fake news chega até a pessoa não precisa buscar na fake news. E esse é o grande fator, é um dos grandes fatores, né? E demonstram como as fake news se espalham com velocidade. Quando você fala e eu achei essa fala muito interessante, que assim, uma coisa eu, cidadão, buscava informação. E busco informação ainda quando assino o jornal, quando compro uma revista na banca, quando ligo a minha televisão, quando entro opcionalmente, né, por livre vontade, no site do Globo, no site da Comunicação Livre, não importa. Mas eu estou entrando em algum lugar para obter informação. Com o WhatsApp essa coisa muda, né? Sim, muda porque totalmente. Entra num contexto que, em via de regra, era um patrimônio meu telefone, meus horários, e aí isso muda muito, né? Sim, totalmente. A questão é que quando a gente tinha as mídias offline, as mídias não conectadas à internet, você mesmo tinha que fazer uma seleção das notícias que te interessavam. Então os telespectadores mais antigos aí vão se lembrar, quem assinava jornal, quem comprava o jornal na banca no fim de semana, você ia direto para as editorias que te interessavam. Se você só queria saber de esporte, você pulava todas as notícias e ia para o esporte. E você ia e montava com um papel, um jornal, uma revista, o tipo de notícia que te interessava ler. Esse papel de você ativamente buscar as notícias, isso mudou completamente hoje em dia.
porque os algoritmos na internet, que são os cálculos matemáticos que são feitos para te entregar as notícias que te interessam, baseado no que você já leu antes, eles já sugerem muitas notícias para você. Os grupos de WhatsApp dos quais você faz parte, da sua família, dos seus amigos, muitas vezes as notícias chegam até você, então aconteceu algo urgente, você já recebeu, às vezes no grupo do WhatsApp, antes de ver na TV ou no jornal. Verdade. Então, nós perdemos esse lugar com as redes sociais de selecionar as notícias que nós vamos ler. E isso nos torna mais suscetíveis às fake news. E mais suscetíveis ao mesmos para os mesmos, né? É meio que a gente orbita em torno de mim, Carla, coisas que eu gosto, ou que eu tenho aversão, porque em via de regra a gente consome esses dois tipos de padrão, né? Ou é o que você gosta ou que você tem extrema aversão. E em você orbitam outras coisas, é um pouco disso, né? Nesse mundo que orbitam as fake news. Sim, e a questão da mudança dos grandes meios de comunicação de massa para a internet, uma das principais também, é a seguinte: antes todos tinham as mesmas notícias em comum. Então a pauta do que estava sendo discutido passava muito pelos grandes veículos de imprensa, pelas grandes cadeias de TV, os grandes jornais. Com a questão dos algoritmos e dos grupos de amigos tendo mais influência, muitas vezes a gente não consegue conversar. Por quê? Porque nós estamos lendo notícias diferentes. Então, se você é conservador, você está tendo acesso a um tipo de notícia diferente do seu amigo que é de esquerda. E esses, por causa dos algoritmos e dos diferentes grupos. E muitas vezes até as fake news diferentes. Que existem fake news de todos os posicionamentos políticos. Fantástico. Então, a gente tentar atribuir a prática de fake news à direita, à esquerda, ao centro, é uma coisa que não contribui para o debate, porque ele é um problema que transcende todos esses polos. Tanto é que na Guerra Fria, que você tinha dois polos antagônicos, como os Estados Unidos e a União Soviética, ambos os dois praticavam fake news por meio dos seus serviços de inteligência quando lhes era conveniente. E isso, na verdade, não é uma prática só de Estados agora, é uma prática que se difundiu para muito além dos governos. Professor, o programa chegou ao fim. A gente continua na próxima semana. A gente vai continuar gravando aqui do Duetos e aí a gente faz uma pence para começar o próximo programa. Obrigada e a gente se vê na próxima semana com a continuação desse bate-papo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.